Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, te louvamos, ó Deus, por esse dia, tudo que se passou aqui, ó Pai. Queremos te pedir também agora, por esse momento final, Pai, que vamos também ter um pouco mais, ó Deus, da Tua palavra, do Teu ensino sobre nossas vidas, ó Pai. Abençoa o pastor Obedes e usa o Teu servo, Pai, para que ele possa agora também transmitir, ó Deus, um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora para caminharmos para o encerramento, né? Eu primeiro quero louvar a Deus porque esse congresso foi um alvo para nós desde o ano passado, então foi uma alegria poder estar aqui. Eu sei que para um dia só é muito intenso, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. E o nosso projeto é que o ano que vem façamos um evento mais completo. E então já vamos montar essa comissão desde já para a gente trabalhar. A outra coisa é sobre o Java Motos, né? Não sei se tem mais algum motociclista. O pastor Lobo está ali ainda. Fica em pé, pastor. O pastor Lobo é líder, pastor, né, de um grupo de motociclistas, Esquadrão de Cristo, né? Tem mais algum outro aqui que já participou de algum grupo de motociclistas? Não? Tem? Não. Ok, então o pastor vai ser recebido aqui na igreja e vamos trabalhar nesse sentido, um projeto de evangelismo e um projeto de ação social também, né, dentro aqui do nosso Ministério de Homens. Ok? E a outra coisa que eu precisava de falar, né, é a respeito desse tema que os irmãos viram. A ideia é trabalhar a questão que foi colocada muito bem agora pelo Mazinho, a questão do pastoreio, né? E aqui nós não estamos falando só de pais, estamos falando só de pastores, professores, não. Estamos falando do Gabriel ali, que é o presidente da Confederação de Adolescentes, né? Então, ele já tem o público dele ali em volta, que ele tem que influenciar, e outros estão na UPA, estão lá no Louvor, estão na Mocidade, e já precisamos colocar essa ideia de 100%, né, que foi colocada agora. 100%. O Reverendo Roberto trabalhou bem o tema de 100% homem, né? Onde o que é ser masculino, né? O que é ser homem. E vimos também essa mesma ideia na palavra do Reverendo Geraldo, né? Aquele envolvimento mesmo, né? Do Senhor Jesus. E todo o congresso, todas as palestras, a gente só tem um ponto central, né? É Jesus. Então, fui procurado há poucos dias por um jovem aqui da igreja e falou assim: pastor, o que a Bíblia fala de masculinidade? E a gente teve uma longa conversa, muito boa, e então nós não pregamos no nosso trabalho aqui na igreja, nós não pregamos uma masculinidade machista, não é essa a ideia. Não pregamos que para ser homem precisa ser agressivo, ser ogro, só é homem quem sabe caçar, né? E
quem sabe ofender, quem não leva desaforo para casa. E então nós pregamos uma coisa só, né? Que o único padrão, assim, modelo de masculinidade é Jesus, o varão perfeito. Então essa é a nossa mensagem, esse é o nosso foco. A Bíblia diz que Jesus era 100% homem, ele se esvaziou totalmente da sua glória, assumiu a forma de homem, de servo, né? É bem isso que a Bíblia fala. Ele era manso, humilde de coração, ele era modelo de amor para a igreja, para a esposa, para o marido. Ele era gracioso, ministrava a graça, mas na hora de defender uma mulher perante os fariseus lá, que estavam querendo apedrejá-la, ele se colocou ali diante daquelas pessoas e ele fez o seu papel de homem ali. Na hora de enfrentar tempestades, ele estava ali, ele também se fez presente. Na hora de entrar no templo e expulsar os comerciantes ali, que estavam fazendo da casa do Senhor um lugar de ladrões, ele usou o chicote, soube usar o chicote. Na hora de caminhar fazer longas caminhadas sem ter onde descansar, né? Ele estava ali, sempre presente. Na hora de carregar a cruz, subindo aquele morro, lá do Morro Gólgota, né, da Caveira, ele subiu. Então, esse é o que a gente está querendo passar e ensinar, e a gente tem falado, e quando a gente fala todas essas ideias, palestras e tudo, tem sempre esse foco, né? Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 2, no verso 13. Jeremias 2, verso 13. Então, aqueles que têm a sua Bíblia, vamos ler juntos esse versículo? Leamos. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Pode continuar procurando, que deve ter aí na tua Bíblia. Vamos lá, todos juntos. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. 2 males. Primeiro, me deixaram. Eu que sou o manancial de águas vivas, me deixaram. Segundo, construíram cisternas que não retêm as águas. Então, meus irmãos, eu sempre que medito nesse texto, fico pensando exatamente nos projetos da nossa vida, né? E seja qual for o projeto, né? Seja um projeto de ensino, de estudo, de faculdade, de família, projeto profissional, projeto eclesiástico, algum ministério na igreja, né? Então, nós temos 2 opções, né? Fazemos por nossa conta própria, ou nós colocamos a nossa vida no Senhor. Só tem essas 2 opções. Aqui não tem um muro, não tem um meio termo. A Bíblia não é de meio termo. A Bíblia, ou você é luz ou trevas, ou você é alguma coisa ou não é, né? Alguns até falam, né, que não existe esse muro. O muro já é do lado do inferno. Então, não adianta, né? E então, a gente vive hoje, parece que há um namoro
forte no mundo hoje, na nossa sociedade, com o ateísmo. Nós estamos vendo isso hoje, há uma polarização muito forte, pesada hoje, sobre essas questões. Não é o meu assunto, mas parece que é um namoro muito forte, e eu não posso falar também sem precedentes. Por que não? Porque nós já vimos isso na Bíblia. Época de Noé, havia um ateísmo tremendo. Época dos juízes. Juízes capítulo 2, verso 10, fala que uma geração foi congregada e outra geração que não conhecia o Senhor se levantou. Essa geração que se levantou, que não conhecia o Senhor, ela se parece demais com o que a gente está vendo hoje, quando você coloca uma mensagem no Zap, no WhatsApp ou numa rede social. Aí aquela turma mais nova, ela entra de sola querendo mostrar essa liberdade que se fala hoje de princípios. E a gente vê os nossos jovens mesmo, pessoas que conhecemos, familiares, né, nos grupos de família, às vezes, alguém coloca uma coisa defendendo alguns princípios bíblicos hoje com relação a essa eleição, aí vem a juventude, mas só não pode pensar assim, não é? Então, essa geração parece que está se levantando e ela está aí. Uma geração que já não conhece o Senhor, ou não conhece a palavra do Senhor, ou já se distanciou. E a gente vai encontrar isso, meus irmãos, e vendo consequências. O dilúvio foi uma consequência do tempo de Noé, né? A época, em outros momentos, guerras, gerou guerras. A gente vê fenômenos físicos, só olhar o 11 de setembro, né? Ali nas Torres Gêmeas, esses ataques terroristas e muitas coisas que estão acontecendo hoje, de terremotos e tudo. Então, só você vê a seca no Nordeste, não é? Um povo que ela concentrou toda a religiosidade em cima de um movimento, posso dizer, antibíblico. Era o Senhor do Bonfim, Padre Cícero e outras culturas africanas e tudo. E a gente vai conhecendo a religiosidade, o afastamento, às vezes, da vida com o Senhor, e a gente vai vendo que as águas vão se acabando. O livro de Ageu fala isso, não é? O Senhor... O povo estava dando mais importância para as suas casas do que para a casa do Senhor, e Deus cortou até o orvalho da noite. Tudo ficou árido. Não havia produção mais, até o orvalho da noite. Então, meus irmãos, essas consequências, parece que hoje as consequências mais complicadas desse ateísmo, desse afastamento do Senhor, são consequências sociais, não é? Há muito abalo emocional, né? Angústia, depressão, a gente está vendo isso aumentando cada vez mais, mas eu queria focar muito nas questões sociais, nessas consequências sociais que a gente tem visto hoje. Há dilemas, né, na vida do homem que quando a gente analisa nessa perspectiva do mundo corrompido, distorcido, então a gente vai vendo que as famílias também, elas vão recebendo essas influências. Aí um pai, um homem, que sonhou com um casamento, aí nasce uma filha, aí você sonha com a filha de um dia ela entrar com ela na igreja ou num altar, levá-la para um casamento bonito, aí ela aparece com uma namorada na sua casa, não é? Então, esse tipo de consequência
de você querer ensinar para o seu filho as coisas e falar assim, puxa vida, né? Sonhar de ver o seu filho bem-sucedido. Um dia ele aparece de roupa preta, com piercing em todo lugar, com um namorado do lado. Então, meus irmãos, isso é talvez uma das situações mais complicadas que a sociedade enfrenta hoje. Há um livro, Operação do Erro, pela Casa Editora, Cultura Cristã, e esse livro é interessante, porque ele faz uma leitura histórica, e ele fala que, do movimento hippie para cá, o plano era liberar o amor, o relacionamento, amor livre, né? Droga, sexo e rock and roll, né? E isso passou. Isso passou. Hoje, você trabalhar na mente dos adolescentes, dos jovens, que eles vão namorar sem ter um relacionamento, sem transar com a menina, sem transar com o cara. Gente, olha, pastor, muitas vezes os pais são olhados assim como se fossem dinossauros, né? Passaram desse pensamento, isso aí já foi. Aí, de 1980 para cá, vem aquele movimento forte para instalar o homossexualismo. Passou. Hoje, você criticar qualquer movimento desse, você é homofóbico. Então, é como se esse assunto já tivesse para trás. Agora se fala da pedofilia. Estão falando da zoofilia. Lá no Canadá já foi aprovada a zoofilia, né? Estava vendo um vídeo esses dias sobre o pansexualismo, aberto a todas as relações sexuais que você quiser. Aí uma mulher dos Estados Unidos, ela apaixonou-se por uma árvore. E ela queria casar com a árvore. Aquele doido lá do ser gay, não sei o quê, um cara cabeludo, velho, que aparece aí às vezes, acho que é ser gay mesmo. Deve ser, né? Ele apaixonou pela bicicleta e queria ter um relacionamento com a bicicleta dele. Gente, nós estamos num mundo que a gente chama isso de consequências sociais, mas isso é loucura, pô. É loucura. Mas aí eu volto lá nos Juízes e falo assim, por que nasceu uma geração que não conhecia o Senhor? Porque a geração anterior não se preocupou de ensinar as coisas do Senhor. Então, é nessa linha, meus irmãos, que nós temos que pensar, sabe? Essa é a tônica do nosso encontro aqui nesse dia. Esse é o objetivo. E quando o texto fala que abandonamos, deixamos o Senhor, que era o rio de águas vivas, aí alguma coisa tem que ser feita no lugar. Sabe, o vazio faz com que as pessoas possam ir em busca de outras coisas. Então não tem um rio de água viva, então vamos fazer uma cisterna. Começaram a construir cisternas. Cisternas rotas, que não retêm água. Essa é a situação hoje da nossa sociedade. Todo mundo em busca de alguma cisterna, e eu começo, por exemplo, posso dizer, e podemos ficar aqui a tarde inteira lembrando de cisternas que estão sendo furadas aí hoje, mas pense, materialismo. O materialismo toma conta da cabeça, esse naturalismo, onde o ponto central vem da ciência, que é o evolucionismo. O que isso tem a ver, evolucionismo com materialismo? Meus irmãos, a hora que você já não crê que Deus é o Criador, que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, que Deus
que as pessoas não creem, que nós não ensinamos os nossos filhos mais, que os alunos nos colégios aprendem que o homem, ele não foi criado por Deus, a imagem de Deus. Ele é produto natural. Perdeu a necessidade desse valor do homem. Ou seja, o homem pode ser o que quiser daqui para frente. Não tem manual, não tem criador, não tem quem manda, não tem quem orienta, não tem ninguém que possa estabelecer um rumo. Então, a partir do momento que nós estamos dentro e as nossas famílias começam a entrar nesse processo, às vezes me perguntam, pastor, olha, o que eu faço, onde eu ponho meu menino? Eu falei assim, quer saber? Procure um colégio evangélico ou católico. Se você não pode pôr no evangélico, coloque no católico. Porque ele tem que ser confessional. Porque a primeira coisa é ensinar o princípio de todas as coisas da criação. Porque aí vem a base de tudo, de Deus. Há um manual de instruções, alguém que estabeleceu o rumo, a caminhada. Então, essa visão do mundo hoje, meus irmãos, ela é consequência dos ensinos que estão sendo feitos. Deixamos o Senhor de lado. É a filha do Billy Graham lá, quando caiu as Torres Gêmeas, ela fez a leitura social e disse, olha, nós tiramos Deus das escolas, nós proibiu-se de orar dentro das salas de aula, nós tiramos a Bíblia de dentro do Congresso, nós fizemos isso, fizemos aquilo, ou seja, Deus foi deixado de lado. É essa a consequência. Então, meus irmãos, quer ver outra coisa? A questão da infidelidade. É outra cisterna que não retém água. É outra cisterna que tem sido procurada e isso tem sido uma tragédia para a sociedade. E aí vai. Mas eu quero focar num ponto, que é uma cisterna rota hoje, para não prolongar muito sobre essa questão. Meus irmãos, tem um negócio hoje chamado desigrejados. E na estatística, o maior número de desigrejados são os homens. Os homens que não têm coragem de ir para a igreja, não têm coragem de trazer os filhos para a igreja, não têm coragem de trazer realmente os seus filhos, dar exemplo para eles. Assim, não, meu filho, a coisa mais importante para nós na semana é isso. Então não se dá importância. Não se dá importância na questão financeira da igreja. Os filhos estão vendo isso. Se o meu pai não dá importância, para que eu vou dar? Então, a gente vai entrando e conhecendo e vendo o que está acontecendo hoje, e a gente vê Jeremias. Cisternas furadas. Cisternas que não retêm água. E assim nós podemos aqui falar milhões de coisas. Mas, meus irmãos, duas coisas Deus nos criou, com duas coisas. Primeiro, é a questão moral, não é? A questão espiritual. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então tem um DNA, tem uma imagem de Deus. E Paulo fala que essa lei de Deus, ela foi gravada na nossa consciência. Então, independente se você lê a Bíblia, independente se você é desigrejado, independente se você está firme na fé ou não, olha, você sabe muito bem quando você está desobedecendo ao Senhor, você sabe muito bem qual é o caminho errado, você sabe muito bem qual é o caminho que não agrada a Deus, porque na hora você vai ter algo te lembrando, porque na sua consciência está gravada a lei de Deus. A outra coisa, que o homem foi criado por Deus com um GPS. Só que o GPS está
Olha, ele está, como fala, quando você... desconfigurado, né? Porque o GPS que Deus colocou em nós é para onde a gente vai. Gente, todas as religiões falam a respeito de um lugar. Inventa um monte de nome, nirvana, paraíso, céu, qualquer coisa dessa, mas está todo mundo focado em um rumo. Só que os GPS estão todos meio desfigurados hoje. Então, meus irmãos, a minha palavra é muito de conclusão mesmo, né? E o que se espera, então, de um homem? Eu vou dizer duas coisas, dentro desse resgate da criação. Em vez de procurarmos cisternas que sejam cisternas rotas, nós precisamos de resgatar a maneira com que Deus nos criou. E a primeira delas, espera-se que nós possamos ser o Google dentro de casa, usando a linguagem, né, atual. Gente, qualquer coisa que seu filho precisa hoje, ele vai aonde? No Google. Pode ter outros sites e tal, mas o Google. Vão colocar tudo dentro desse pacote. Quer saber sobre sexo? Eles vão no Google. Quer saber sobre prostituição? Vão no Google. Quer saber sobre morte? Eles vão no Google. Quer saber sobre suicídio? Eles vão lá no Google. Qualquer coisa que eles quiserem saber hoje, eles vão no Google, eles pegam o celular. Hoje eles não precisam ter um computador. Antigamente, lá em casa, eu pus o computador na passagem, assim, toda hora que a gente passava, a gente estava vendo em que site aqueles meninos estavam caminhando. Então a gente ficava de olho. Hoje tem pai aí que bloqueia vários sites, tem aplicativos para isso, então você bloqueia já os sites. Mas hoje tem, celular, meus irmãos, e aqui, eles estão buscando as respostas aqui. Mas eles não podem encontrar as respostas fundamentais da vida dele no telefone celular, porque tem que ter um homem dentro de casa, tem que ter alguém no meio do grupo da escola, tem que ter um crente ali na faculdade, tem que ter alguém na família, tem que ter alguém no grupo lá do Zap que vá puxar e trazer uma resposta bíblica para os dilemas da sociedade hoje. Então esse é o papel principal, sabe? Eu fico pensando, se eu quero um dia, se uma pessoa quer um dia entrar com a sua filha num casamento, bíblico, não é? Meus irmãos, não adianta você esperar ela chegar com 23 anos, 25, depois da faculdade, e você fala assim, minha filha, olha, a vida é essa. Não, as respostas, hoje a busca de respostas sobre tudo isso é precoce. Onde estamos nós nessa hora? Quem dá as respostas lá no Zap, no grupo da escola? Quem que dá a resposta, o direcionamento bíblico? Você pode ser considerado o chato do grupo, mas você está ali com a palavra bíblica. Uma orientação bíblica dentro de casa, seja aqui na igreja, como bem foi falado hoje, a importância de estarmos pastoreando uns aos outros. Então, meus irmãos, olha, você vai pegar a Bíblia, você vai encontrar um monte de modelo, você vai encontrar Salomão, né? Gente, você vai seguir o exemplo de Salomão, caiu na idolatria, porque ele buscou, mesmo com toda a sabedoria, ele buscou cisterna rota. Vê o caos familiar de Davi. Olha, estuda o caos familiar da vida do homem segundo o coração de Deus. Então a gente fica assim perplexo de ver essas situações acontecendo, mas, meus irmãos, nós temos um manual, nós temos um padrão, nós temos uma orientação segura.
E eu vou dizer, há um autor de um livro muito interessante, falando sobre esse tema, John Street, e ele fala que você não vê clínicas de aconselhamento, de terapia no Novo Testamento, você só vê a igreja. Então, à medida que nós nos afastamos do Senhor, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar da casa do Senhor. E aí a nossa família já começa a ficar distante do Senhor. E então nós começamos a enfrentar as consequências sociais, familiares. E nós precisamos de entender, meus irmãos, quem dá as respostas dentro de casa somos nós. Quem dá as respostas, quem foi chamado para dar resposta dentro de um grupo do WhatsApp, num grupo de amigos, olha, somos nós temos respostas. Mas em segundo lugar, e terminando, nós precisamos de regular o nosso GPS de novo. E esse é o foco aí da minha palavra, vida eterna. E o tema é exatamente esse, vida eterna, 100% exemplo. Meus irmãos, eu estou indo para a terra prometida, siga-me. Essa é a ideia do povo de Israel. A figura mais linda, a figura mais bonita que tem, meus irmãos, é a Páscoa. Imagine, uma festa onde você faz o cordeiro, aí os homens, todo mundo vai lá, se veste, pronto para a viagem, né? Esse negócio aí que falaram aí que é mochila, isso não é mochila não, isso é embornal, né? Aí eles colocavam embornal, cajado na mão, pronto para a viagem, e falava assim, olha, o sangue foi colocado na porta. Amanhã nós viajamos. Os meninos perguntavam, para que o senhor está com a mala na mão? Pai, porque eu estou indo para a terra prometida. O GPS está orientado, meus irmãos. O nosso GPS chama Jesus Cristo. O nosso GPS, a Bíblia fala, olha, eu sou o caminho. Ah, como nós vamos saber o caminho? Olha, ninguém vai ao Pai se não for por mim. É isso que nós falamos quando a gente está dizendo 100% Jesus. Então, não existe nenhuma conversa dentro de casa. Ah, seu filho foi mal educado, foi grosseiro e ofendeu a professora. Aí você recebe um bilhete. Aí você vai conversar com ele. Meus irmãos, o que aconteceu? Aí você vai falar assim, meu filho, você precisa... Não, meu filho, você cometeu um pecado. É isso que está faltando hoje. E nós precisamos de ser lavados, você precisa ser lavado com o sangue de Jesus, porque isso é pecado. E depois que a gente resolver a nossa questão com Deus, você vai resolver com a professora. Então, é esse tipo de vida orientada, focada na pessoa de Jesus, caminhando atrás de Jesus. Ele é o caminho. E os nossos filhos vão vendo, os nossos colegas vão vendo, a namorada que ainda não é crente, ou qualquer amigo ou amiga, da faculdade, ou seja, onde for. Então eles precisam saber que há um direcionamento da nossa vida, há um foco da nossa vida. Nossa vida não é uma vida que está aí, olha, sem saber para onde que vai. Nós vamos para a terra prometida, é isso que eu quero, não estou criando filho para o inferno, não estou criando filhos para a perdição eterna, estou criando filhos para a eternidade. E eu fiz uma aliança com Deus e eu vou cumprir essa aliança. 100% Jesus.
E aí a Bíblia fala, meus irmãos, de uma forma muito interessante, Ezequiel, e eu termino com essa figura. Ezequiel fala de um rio. Agora o rio, ele sai do trono, dentro do templo. E ali do trono onde está ali o Senhor, é dali que nasce esse rio. E esse rio vai aumentando, ele vai nos cobrindo. E esse rio vai ficando cheio de fruto, de peixe, árvore começa a brotar do lado, nas margens, começa a dar fruto. Aí a gente vai vendo que esse rio, meus irmãos, ele pode começar aqui, ó, cobrindo a canela, mas o que nós queremos é que ele nos envolva. Porque ele nasce lá no templo, mas ele vai estar lá na praça. No meio da praça tem um rio, diz a Bíblia, lá na Nova Jerusalém. Então, não é cisterna que não tem água. Não é uma vida de sequidão, como a gente vê essa figura repetida muitas vezes na Bíblia. Mas, meus irmãos, é vida frutífera. E não tem outra forma de nós darmos frutos aqui e na eternidade, se não for tendo a palavra de Deus como nosso manual de instrução e tendo o nosso GPS orientado no destino da nossa vida, que é a presença de Deus. É isso que se espera de um homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou convidar um presbítero aqui, presbítero Sérgio, vem aqui, meu irmão. Queria que você orasse por nós, colocando a nossa vida no altar de Deus, meus irmãos. Coloque a sua vida, coloque a vida dos seus que estão ali em volta de você. Você pode ter 10 anos, sei lá, 8, 15, 18, ou somos aqui já casados, mas quando olharem para nós, vão ver alguém que foi criado por Deus. Não fruto de uma evolução, mas criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, que tem um manual de instrução no coração e sabe para onde vai. E nós estamos chamando a nossa família, vamos junto. Vamos junto. Porque é isso que vai trazer alegria para a nossa vida, meus irmãos. Vamos orar. Amado Deus, como a gente se sente filho amado por ter estado esse tempo aqui na tua casa, ouvindo a forma gostosa com que o Senhor trata seus filhos com amor, mas dizendo que precisamos melhorar. E como precisamos melhorar, ó Deus. Obrigado, Pai, por cada palavra, cada abraço, cada sorriso, por esses homens maravilhosos, esses adolescentes, essas crianças que estão aqui, ó Deus. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para dizer que ama a gente de uma forma maravilhosa, e nós te agradecemos por isso, Pai. Precisamos do Senhor para promover as mudanças que vimos que são necessárias nas nossas vidas. Seja bondoso para conosco, ó Deus, nos ajude a sermos os líderes que o Senhor quer que a gente seja. Amém. Que a gente seja exemplo, Pai, a começar na nossa casa, de servos valorosos que amam ao Senhor. Que possamos dizer, Pai, com fé, na dependência do Teu amor, que todos que estão ao nosso redor, que possam olhar para nós, porque nós sabemos para onde vamos. Ajusta nosso GPS, Pai, para o céu, para onde nós queremos ir, para onde o Senhor nos espera. Dê-nos a alegria, Pai, de chegarmos e poder compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor do Teu amor, da Tua salvação.
não podemos encerrar essa reunião, Pai, esquecendo da nossa pátria. E nós te rogamos, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, que essa guerra espiritual pela qual passamos, nós somos parte do lado vencedor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê eleições justas, honestas, no dia de amanhã. Amém. Guarda a nossa nação, Pai. Salva o Brasil. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vou sentar, meus irmãos. Pacheco.